Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Microm, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, filho de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a história sacerdotal. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha íngreme, e do outro lado era o nome de uma Bozés, e o nome de outra Sené. Uma rocha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pai de arma lhe disse: Faz tudo o que tem no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. Isso nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas, a seu pai de armas, e disseram: Subi a nós, e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas a seu pai de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pai de armas atrás deles. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pai de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de arma feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que sai dentre nós. Contaram, e viram que nem Jonatas e nem o seu par de armas estavam ali. Então Saul disse a Aia: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia ao arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. Eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se obteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido, quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca,
aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai, o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonathan: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia os filisteus desde Miquemas até Agelon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse aleivosamente: Procedeste, traz-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhe: Traz-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Descemos de noite atrás dos filisteus, despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faz. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede que se cometeu hoje esse pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais todo Israel: Vós estareis de um lado, e o meu filho Jonas estará do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faz o que bem parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul, Senhor, Deus de Israel: Mostre inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco do mel, com a ponta da vara que tinha na mão. Por isso devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus o que bem parecer, pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas? Refutou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe cai no chão um só cabelo de sua cabeça. Pois com Deus fez com este, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os filhos de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se dirigia, executava castigo. Portou-se valorosamente, feriu os malequitas, libertou Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Esbe, Malquissua, e o nome de suas filhas eram estas: as mais velha Merabe e a mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filho de Aimás, nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul e todos os homens valentes e valorosos que via os congregava a si.